Este episódio tem o patrocínio da Editora Self. A Editora Self é centrada em trazer-te os melhores livros dos melhores autores a nível mundial nas áreas de negócios, empreendedorismo e finanças pessoais, mas também nas áreas de nutrição, psicologia e mindset, para que a tua vida seja mais fácil e possas criar o teu próprio caminho de aprendizagem ao longo da vida. Estes best-sellers internacionais partilham uma atitude de aprendizagem das técnicas que nos permitam vencer as nossas dificuldades e os nossos desafios. Eu sou, obviamente, um ávido leitor destes livros, seja porque quero ter uma vida mais saudável ou umas finanças pessoais mais saudáveis, ou mesmo porque quero criar hábitos que me permitam aproveitar melhor a minha vida e o meu tempo. Procura o teu próximo livro e constrói o hábito de leitura na tua vida. Eu considero que a leitura é provavelmente o hábito mais determinante na tua vida e na tua carreira, e é das experiências mais transformadoras que tu podes fazer. Se quiseres consultar o catálogo da Self, podes fazê-lo no link www.editoraself.pt e usar o código de desconto temporada 6 para ter 15% de desconto nos livros da Editora Self. Olá, Rui. Olá, António. Tudo bem? Tudo. Hoje eu deixei e tal, deixa lá o António começar. Consegui ser o primeiro a fazer as introduções. O olá. O olá. Olha, hoje vamos falar de alguns temas diferentes. Um deles acho que é muito relevante e que tem preocupado muita gente na área cripto, que é a regulamentação europeia. Vamos falar sobre a nova regulamentação. Vai sair? Já saiu? Não sei. Que já saiu. Havia uma proposta bastante agressiva, que eu já tinha dito na altura, assim ao de leve, que é uma proposta que se chama MiCA, que são as siglas, basicamente. E esta proposta acabou por ser agora aprovada, e vamos falar aqui, nós eventualmente no futuro vamos voltar a falar disto mais em detalhe, mas hoje vamos traçar as grandes linhas da regulamentação e o que é que elas mostram em termos de tendência, de como é que a Europa parece querer lidar com as criptomoedas, que é diferente dos Estados Unidos. Já lá iremos nos porquês. Eu estava a pensar, será sido essa legislação, que eu lembro de ter recebido um e-mail, se não me engano, do Coinbase para irmos a uma página qualquer, quase tipo para fazer pressão sobre os deputados europeus, porque havia uma norma qualquer que queria ser aprovada, que era muito agressiva, e o Coinbase estava incomodado com a coisa. Não sei se será essa. Será certamente essa, deveria ser a primeira proposta, e agora, saindo da regulamentação, não deixa de ser agressiva, bastante agressiva. Parece-me muito preocupante. Tinha que sinalizar as pessoas, ou uma coisa qualquer, acima de X valor. Sim. Exato, já lá vamos. Quero também dizer que vamos falar de Cardano e da implementação, muito ao de leve. Vamos só mencionar aqui a importância e o que é que isso pode implicar no mercado das criptomoedas. Vamos ter que explicar aqui um bocadinho sobre a questão do lobbying, mas isto vem a reboque da política e das criptomoedas na política. Se calhar começava por dizer que nós estamos provavelmente na maior queda de sempre do mercado das criptomoedas, neste momento. Nós falámos a semana passada do Crypto Winter, o Crypto Inverno. De facto estamos nesse momento, mas também estamos num momento em que a recessão geral também é de enquadramento mais forte. Já falámos disso também no episódio passado, e há aqui uma recessão muito forte, que será confirmada mais do que nunca, quando agora apresentarem novos dados, principalmente nos Estados Unidos, mas a Europa andará nas mesmas linhas, de apresentar um produto interno bruto abaixo do anterior, e portanto isso vai mostrar uma recessão face a períodos anteriores, e é inegável estatisticamente que assim seja, e portanto assim vamos assumir que estamos numa recessão. Já não há como esconder. Sim, não está bonito o panorama financeiro mundial, nem o panorama dos investimentos. Em termos de commodities, que também já falámos aqui sobre os perigos das commodities, por muito que haja aqui uma vontade de fazer uma composição positiva para a economia, a verdade é que temos o problema da energia por trás das commodities, e todas as commodities que exijam energia na sua produção, na sua implementação, na sua materialização de alguma maneira, são afetadas por uma outra força que não é controlável pelos governos,
que é assim, podemos, como falámos, brincar no mau sentido, mas com a procura, não é? De alguma maneira tentar controlar a inflação através do lado da procura, tirando mais dinheiro às pessoas, subindo as taxas de juros, não é? estimulando a poupança. Podemos subir as taxas de juro, dificultando aqui, tentando fazer dificuldade no acesso ao dinheiro e, portanto, castrando a economia de alguma maneira. O problema é que esta parte da energia não se controla através de atitudes face à massa monetária. E, portanto, não há aqui uma estratégia, pelo menos não de uma só cabeça. Por exemplo, na Europa não é o Banco Central Europeu que tem nada a ver com a parte energética e, portanto, não tem qualquer controle sobre isto. E, vindo daqui uma grande influência do nosso momento económico e dos commodities e tudo o resto, parece-me que enfim, temos esta dificuldade. Vamos ter commodities em crise e em escassez, vamos ter uma recessão económica porque temos uma produção menor, vamos ter uma inflação que dificulta a vida às pessoas, vamos ter taxas de juros mais altas, portanto estamos num momento historicamente se calhar difícil de olhar para trás e encontrar um igual, sequer, para podermos fazer uma comparação. Então, eu estava a pensar, se estamos no inverno e isso está mesmo difícil, o ideal é hibernar, é isso? O ideal é hibernar, fazer como o urso. Como o urso polar. Se calhar é uma boa analogia para pensar o que é que faz sentido fazermos em relação aos nossos investimentos. Porque, repara, neste momento ninguém consegue com clareza dizer o que é um porto seguro, o que é um bom investimento nesta altura. Porque normalmente, tradicionalmente, desde miúdos que ouvimos dizer, e isto foi verdade durante muitos anos, que há aqui 2 ou 3 coisas, mas os nossos pais falavam sobre o refúgio ser comprar casas, comprar terrenos, comprar esse tipo de ativos. Hoje tu sabes também que quando uma crise se alastra o suficiente, isso também impacta profundamente nos preços desses ativos, do ramo imobiliário. E, portanto, estar a dizer que o imobiliário pode ser um refúgio agora, quando tu percebeste nas últimas crises, e isto foi muito visível em Portugal, que os preços dos imóveis caíram na casa dos 2 dígitos, e bem mais que isso, se calhar estamos a falar de 20 e tais % para cima, também eles estão voláteis, também eles estão a responder. Certo, mas eles não voltaram, por exemplo, nesse caso, para valores pré-pandemia, e estão mais altos do que os valores pré-pandemia. Ou seja, eles pré-pandemia e pré-crise, ou seja, a questão é, de facto desceram, mas agora estão acima, e isso é o que acontece na maior parte destes casos, não é? Mesmo as bitcoins da vida, não é? Caíram, mas depois quando voltam para valores superiores ao antes de terem caído, não é? Por isso até que ponto é que não é um bom investimento, não é? O comprar imóveis antes da queda. É assim, isto tudo tem a ver com prazos, sempre. Okay. As análises têm sempre a ver com prazos. No curto prazo estamos a falar normalmente até 1 ano, no médio prazo estamos a falar até aos 5, 6 anos, no longo prazo mais do que isso, e a apontar para 10 anos se calhar é uma boa referência. Se calhar, se olharmos para 10 anos, desde que daqui a exatamente 10 anos não estejas numa crise, a tendência será obviamente de valorização, e aliás há coisas que têm uma escassez natural, não é? Terra, o meu pai dizia sempre, já não se faz mais. Como é que era? Terra quanto a vejas e casa quanto habites, que são sempre bons investimentos. E também existe um ditado até na finança americana, ou pelo menos nos investimentos, que é a ideia when there's blood on the streets, buy property. Portanto, isto são dicas que nos dizem, não é? Blood on the streets significa, isto obviamente vem dos tempos antigos nos Estados Unidos, não é? Porque era uma terra de alguma violência, e era literalmente blood on the streets, mas quando há tumulto, quando há problemas, quando há dificuldades, compra propriedade. Porquê? Porque ela vai estar, em teoria, a preço de saldo. Não é? O que é que isto depois tem a ver com estratégia específica de cada pessoa. Já agora podemos deixar aqui umas luzes, que é, se a oportunidade é agora, se calhar é melhor agora do que nada, do que não fazer. Sim, por exemplo. Sim, mas isso vai depender de uma coisa que tu também estás sempre a referir, é
se o dinheiro que tu puseres lá te vai estar a fazer falta agora ou não, não é? Exatamente, podes esperar ou não, podes precisar dele para outras coisas ou não, e esta decisão é muito pessoal. Depois tens a parte do se podes esperar, se tens negócios a realizar, etc. Eventualmente podes achar que daqui a 1 ano ou 2 pode haver um melhor preço para comprar, porque pode de facto haver mais blood on the streets e mais desconfiança e mais insegurança. Por outro lado, por exemplo, se estamos a falar de comprar em Portugal especificamente, há outros impactos que têm a ver com o mercado específico. Tens uma visão global, fazes um bocado de zoom e pensas, ok, mas em Portugal esta realidade é igual ou não? E aqui pode não ser. Já falámos, acho eu, ou pelo menos eu falo algumas vezes, do investimento estrangeiro, não é? Investimento estrangeiro, entrada de pessoas de outros países com diferente enquadramento de impostos, com diferente enquadramento salarial, com posses diferentes. Portugal, obviamente, está cada vez mais como catalogado como um país onde a vida é simpática, onde se vive bem, apesar de todas as dificuldades, e, portanto, parece-me que nós podemos atrair muita gente de fora, e isto pode levar a que, mesmo o preço atual, para essas pessoas é o tal preço bom na mesma, porque ainda não chegou a outros níveis de preços europeus. Portanto, isto coloca obviamente dificuldades aos portugueses em si, porque parece que nunca há um preço ótimo, mas na verdade estamos só dentro do nosso espectro e da nossa cabeça pequenina, porque só estamos a pensar em nós, não é? O mundo funciona de outra maneira. Um português que queira fazer o mesmo do que está a fazer um país nórdico europeu, faça o mesmo, escolha um país onde as coisas sejam... É assim, mas se tu fores ver em Portugal, basta ir para zonas menos atrativas para essas pessoas. Nem é preciso ir para fora, não é? Surpreendentemente, Portugal tem uma taxa de compra interessante no interior. Há muito estrangeiro a comprar no interior. E os portugueses não vão para o interior. Tu sabes que Portugal está despopulado, profundamente despopulado. Lá estou eu com o profundamente. Está muito despopulado no interior. E a população está toda no litoral, não é? Sim, e, portanto, quase a cair para dentro de água, não é? O peso é tanto. Quase a cair. E isto está, obviamente, a criar uma oportunidade muito grande para quem vem de fora, porque os preços aí são mesmo muito diferentes daquilo que é qualquer outro lugar. Sim. E, enfim... Então, holandeses e alemães, eu tenho as experiências as realidades que eu conheço no interior é muito holandeses e alemães que compram no interior de Portugal. Muita gente também vem com as ideias de facto, trabalhar na terra, criar uma vida mais ligada à natureza e etc. De maior conexão com a natureza. Mais hippie, não é? Mais hippie. Se calhar ficou hippie, sim. Sim, é cunhado como, não é... Mas pronto. É uma questão... Isto agora vem de vários lados, não é? Isto não só... Hippie é uma atitude mais 60s, não é? Quando Sim. pensamos, ou 60s ou 70s, mas foi novamente, repara, numa altura de crise também, onde as pessoas também repensaram a vida. Os valores. Não é? Repensaram os valores e decidiram que a vida podia ser mais saudável num estilo de vida mais conectado com a natureza e menos na rodinha da cidade. Enfim, tudo o que sejam oportunidades para repensarmos e escolhermos o que é que queremos, eu acho que são boas. Cada um depois escolhe onde é que é a rodinha que quer estar, mas eu acho que é claramente uma coisa que existe em Portugal, e esse estilo de preço, esse estilo de terra, esse lugar existe. Obviamente não se tem acesso aos luxos da cidade e à vida cosmopolita e... Enfim, acho que é uma escolha difícil, mas acho que é uma escolha. No entanto, pronto, fica esta ideia sobre onde é que está o geral. Isto, vamos fazer aqui uma ponte, se calhar, para continuarmos em macro. Especificamente, as criptomoedas não estão também a ser o tal porto seguro que muitos gostaríamos que fosse um edge to inflation, não é? Que fosse um ponto que contrariasse, que fosse um refúgio da inflação. Não está a ser. Contrapeso, não é? Sim, não está a ser, porque está a obedecer à mesma psicologia das ações. Já falámos uma vez ou outra qual é a psicologia do trader, como é que ele pensa, como é que sente. Bitcoin neste momento está a obedecer a esse estilo de psicologia, ainda que não quer dizer que não seja um hedge para a inflação. Simplesmente não se está a mostrar no momento
como um hedge para a inflação. Também curioso ver que o ouro também não está. O ouro também não se está a mostrar. Não, é o que tu começaste por dizer, acho que nada está. Nada está. Neste momento nada está. Os imóveis também não estão, nada está. Portanto, eventualmente estamos todos a seguir psicologias parecidas, o que faz com que tudo se comporte em bloco. Claro. Toda a gente pensa da mesma maneira, pronto. Vai tudo em bloco. O que é que também não ajuda as criptomoedas? A questão da regulamentação. Por exemplo, na Europa, a regulamentação que saiu é bastante punitiva e é bastante preocupante relativamente às criptomoedas e aos bens digitais. E aqui, eu passando sobre os termos gerais, era importante dizer primeiro duas coisas. Em primeiro lugar, o que é que também ajudou esta regulação a não ser tão conveniente? Os problemas que tivemos com stablecoins na área cripto trouxe uma enorme descredibilização e criou uma oportunidade para uma legislação apertada. Do género, estão a ver o que acontece se não houver nananã, né? Os casos chegam a ser mencionados na legislação, no sentido de casos destes e destes mostram que, e portanto temos que fazer esta implementação e aquela. Tudo, basicamente, aqui a cassete é sempre a mesma, tudo para proteger o investidor. Tudo é feito para proteger o investidor. Eu não vi uma proposta de formação, por exemplo, que podia ser interessante para proteger o investidor, mas vamos passar isso à frente para também não estar sempre a bater no ceguinho e vamos à implementação. Em primeiro lugar, quem fica responsável desta regulamentação vai poder dizer, em termos de crypto exchanges, quais são os ativos que podem ou não estar listados pelos exchanges. Como assim? Existe uma... vamos chamar-lhe censura, em que podemos cotar ou não certos ativos em exchanges. Porquê? Porque os que não forem aprovados é porque, de alguma maneira, qual é que é o critério de aprovação? Pois não está escrito. Não está escrito, não está publicado, não está dito. Mas os que forem considerados perigosos para o investidor não serão listados. Mas não se sabe como é que é isso, perigoso. Não se sabe como é que é perigoso, nem se sabe quais são os critérios do perigo. Mas é assim, isso foi feito a nível europeu. Foi feito a nível europeu. Se isso fosse feito cá, eu percebia cá, faz-se os decretos de lei, depois as portarias que regulamentam a coisa nunca existem. Mas a regulamentação vai ser superior. Tal como eu dizia desde o início, Portugal e os países europeus vão decidir coisas, mas a verdadeira regulamentação vai vir de cima. Claro. E pronto, e a verdadeira regulamentação começa por dizer que o exchange só pode operar aqui com os bens, com os ativos que aqui forem aprovados por essa entidade. É assim, isto não me choca no geral, de alguma maneira poderíamos estar a dizer que não queremos nem vamos permitir que as pessoas estejam a promover ativos de lixo tóxico, etc. E por isso vamos implementar uma certa regulamentação. Mas era muito importante que houvesse transparência em qual vai ser o nível de controlo. Sim. E qual é que vai ser a avaliação feita. Sim, é isso, quais são os critérios de avaliação. E quem é que o faz. Sim. E já agora também termos esses critérios e essa avaliação relativamente a outros fundos promovidos por outras entidades, nomeadamente bancos, instituições de crédito, sei lá, fundos, que tudo isso fosse mais transparente no sentido em que tu consegues traduzir para a pessoa comum quais são os processos de avaliação. Porque não adianta dizer, não, mas a lei está publicada, a lei que os avalia está publicada. Não. Há aqui uma responsabilidade que eu acho cada vez mais urgente de qualquer pessoa, cidadão, compreender como é que as coisas funcionam. Como é que esta avaliação é feita. O que é perigoso, o que é que não é perigoso. Porque senão, na verdade, o que estamos a fazer é dizer, não, tu não podes investir nisto. Mas qual é o perigo disso? Vai ver a lei. E tu vais ver a lei e não percebes. Não dá, tens de tirar 5 cursos para conseguir perceber aquela lei. E além disso, há uma coisa engraçada nas leis, é que elas não são explicativas. As leis remetem para leis. E depois a outra lei remete para a lei. Portanto, ela presume que tu sabes o histórico das leis desde há 30 anos atrás. Porque então às vezes, para te dar um nó. No fundo, ou tu entendes mesmo muito de lei, ou tu não consegues descortinar a lei. E parece-me que era importante criar aqui uma responsabilidade de, sim senhor, vamos fazer leis, mas vamos explicar, vamos ser explicativos sobre como é que estas leis funcionam. E aqui explicação não pode haver espaço para manipulação. Tem que ser muito claro.
Sim. Não pode ser manipulativo, não pode ser... é preciso ter aqui um cuidado específico. Estas coisas não são fáceis de fazer, mas devia ser uma obrigação de comunicarmos de facto o que é que está a acontecer e depois haver um lugar onde há perguntas e respostas e onde as pessoas podem... debate. Onde haja debate sobre estas coisas e onde haja explicação e disponibilidade para explicar profundamente a quem tenha perguntas como é que estas coisas acontecem de facto. Aqui a minha cabeça estava a ir para um sítio que era... Isso tu estavas a dizer de tudo passar pelo mesmo crivo, não era? Ou seja, se vamos estar a passar um pente nestas coisas, vamos passar um pente em tudo. Não é? Não é que não haja abertura a que seja passado um pente, mas para se passar um pente passa-se em tudo para haver uma justiça. No outro dia no outro episódio falámos sobre a questão da volatilidade, não é? Se há perigo nesta volatilidade e ela deve ser controlada e impedida e regulada, o que é que fazemos com as outras volatilidades quando elas acontecem? Aqui acho que acabamos a classificar a floresta pela árvore, não é? E isto é um bocado... Se esta árvore é assim, vamos fazer isto às árvores. Vamos cortá-las todas. Não vai funcionar e não é justo, não é lógico, não é evolução, é só controle. Mas é aí que vai bater, porque imagina que, que o ideal na minha cabeça era ser criada uma entidade que era quase uma blockchain, que de facto havia esse debate e esse consenso relativamente aos critérios. Aos critérios de uma blockchain que os aplicava a direito. Claro. Sim. Isso funcionaria, mas a questão, aí não haveria ninguém a controlar de facto o que é e o que é que não é. O problema dos humanos são os humanos, já sabes, não é? Sempre que nós arranjamos instrumentos de controle onde os intervenientes são humanos que têm interesses específicos. Repara, vamos falar aqui de algumas outras instituições nos próximos episódios, mas quando tu tens instituições que estão muito próximas de criar esta regulamentação, como uma instituição que é o BIS. BIS é basicamente uma instituição sobre transferências e sobre valores transferidos. Na verdade, quem compõe esta instituição são 63 bancos centrais na Europa. E, portanto, qual é o interesse dos bancos centrais na Europa? Não é? Qual é, na verdade, a área de negócio? É vender dinheiro. Pronto. E estas instituições não podem, não me parece fazer sentido que elas regulem áreas que são competição com essas áreas. Claro. Como é que tu vais sequer poder apresentar competição quando, na verdade, quem te está a regulamentar é um dos teus concorrentes? Não vejo. Sim, não dá. Não vejo caminho. Sim. E, portanto, tudo bem, podemos estar ainda numa fase de tentar perceber as coisas. Vamos dar espaço a que se possa criar coisas. Mas é muito importante que nós compreendamos o que é que está a ser feito e que nós possamos, de alguma maneira, reivindicar interesse nestas decisões. Onde é que estão os votos dos cidadãos para decidir olha, eu gostava que houvesse competição nesta área? Onde é que estamos a votar isso, de facto? Não estamos. Isso está em algum programa? Sequer? De algum partido político? Sequer? Alguém permite ter voz sobre esta questão? Porque esta questão é muito relevante, não é? Portanto, eu acho que era importante começarmos a abrir esta discussão ao público, porque as pessoas não podem continuar a ser tratadas constantemente como ignorantes, eu acho, e não capazes de decidir ou de perceber. Se não percebemos, temos que explicar, é a nossa competência, e portanto eu acho que temos que dar esses passos. Voltando aqui à parte concreta também, a questão do KYC já foi estendida a todos os exchanges que operam legalmente na zona euro. Há aqui uma extensão que me parece muito significativa, que é a identificação de KYC em todas as transferências de forma isolada para quaisquer transferências de valores superiores a 1.000 euros. Ou seja, se eu fizer uma transferência de um exchange para a minha conta, sou identificado, é isso? 1.000 euros automaticamente acende as bandeirinhas do KYC e tudo tem que ser devidamente reconhecido, processado e etc. Mas espera aí, mas é acumulativo, ou seja, eu posso transferir 50 todos os dias? Não, transferências de valores superiores a isso. Não, se transferir 50 todos os dias são transferências de 50 euros. Transferências de 1.000 euros vão acender as luzinhas do KYC e, portanto, vão ter que ser devidamente
burocraticamente reportadas a quem de direito, a quem de direito, e portanto isto é curioso, porque na verdade eu acho que é um controlo que devemos decidir se é ou não legítimo. Mais uma vez, parece-me que é, enfim, aqui as suspeitas são sempre as mesmas das lavagens de dinheiro e das etc, mas na verdade isto vai impactar todas as transferências de 1.000 euros, não é as lavagens de dinheiro, porque essas acontecem com qualquer dinheiro, não é só com este dinheiro, é com todos os dinheiros. Portanto, isto parece-me extremamente... E é uma coisa que nós já falámos aqui, que é, quem quiser lavar dinheiro, cripto não é o melhor sítio. Pois não é. Mas sabes, isto até nos faz a ponta até para a conversa a seguir. O curioso nisto é, mesmo os políticos, aquilo que está entendido é que mais de 50% dos políticos, a única informação que têm acerca de criptomoedas é aquilo que é publicado nas notícias. Não vão investigar por eles. Não vão aprender, não vão investigar, não vão ler sobre o assunto. Mas há um curso muito bom de um senhor que é o António Vilaça Pacheco, que recomendo aos políticos. Pois era verdade, também não Podem fizemos... começar pelo livro também, não é? Se calhar não fizemos o nosso trabalho de enviar e não enviámos umas cópias do livro para quem de direito, e talvez seja algo que também faz sentido fazer, sim. De facto, porque se queremos mesmo também que as pessoas aprendam e percebam que existe aqui outra coisa, se calhar também temos que dar o exemplo. E eventualmente temos que carregar no gatilho e fazer esse nosso papel. Há de facto o livro, há de facto o curso, e ambos mostram o porquê. Qual é o problema que isto espera resolver? Que isto não é um ataque a ninguém, não é? Não é um ataque, não é uma... Muita gente também confunde criptomoedas e Bitcoin com anarquia. E de facto as pessoas da anarquia também gostam da ideia da Bitcoin por algum motivo, mas nós podemos gostar de coisas por motivos diferentes, não é? Aquilo que nós comunicamos no podcast, no livro e também no curso, é uma explicação muito clara dos problemas que temos tido com o dinheiro, dos problemas que temos tido com a gestão à volta do dinheiro e com os problemas que esse problema do dinheiro está a trazer para o cidadão comum. E que isto é uma tentativa de resposta válida. E que existe aqui uma proposta de valor no sentido de proteger mais as pessoas, não é o contrário. Claro que depois há criptomoedas para tudo, mas isto também faz parte da formação das pessoas. Portanto, se calhar passa mesmo por aí deixarmos de ter um discurso que é repetir as gordas do jornal para pensarmos em estudar um bocado sobre o assunto e ler um bocado sobre o assunto, que é o que eles fazem. Eles, não quero que o eles pareça uma coisa de denegrir, não é isso. Estou só a dirigir-me ao conjunto das pessoas que trabalham na área política. De facto, se estudam outras áreas, também devem estudar estas áreas. Não basta falar com pessoas que têm o mesmo bias. Por exemplo, se queremos falar e compreender criptomoedas, se vamos falar com uma instituição bancária, é muito provável que, ele não vai que o que bem. venha dali seja um protecionismo e, portanto, que o que venha seja aquilo é só disto, é só daquilo, seja uma difamação, não é? Nós temos que procurar ir à fonte e ouvir as duas histórias e depois no meio estará a verdade. Não é? Sim, mas a lógica é um bocado de quem é que percebe de dinheiro? São os bancos, então vou falar com os bancos. Vou falar com os bancos porque isto tem a ver com dinheiro. Pois, mas não dá. Aqui não dá, porque este dinheiro compete. Porque este dinheiro não é só dinheiro, é um sistema de transferências. Não é? Isto é um serviço. É tecnologia, é serviço, é altamente disruptivo, ultrapassa a competência e a capacidade do dinheiro em vários níveis. Também não dá para falar com o Banco Central Europeu sobre criptomoedas e perguntar se é bom a Bitcoin. Porquê? Porque, na verdade, Bitcoin contraria alguns dos sistemas propostos pelo Banco Central Europeu. Agora, uma coisa é contrariar e ser uma alternativa. Outra coisa é destruir ou pôr em causa o processo. Porque nós também, com a maturidade ao longo dos anos, vamos percebendo que existe uma função para os bancos centrais, existe uma função para os governos, para o Ministro das Finanças, para os bancos. Toda a gente tem um lugar nesta história. O que não me parece já lógico é achar que a Bitcoin e algumas criptomoedas não têm aqui um lugar. Então, eu acho que, obviamente, que sei que muita gente nesta área da política também já se informou. Mas o problema é que depois não são só eles que decidem, não é? E, portanto, é preciso haver um alastrar grande para não termos pessoas que não percebem nem sequer de dinheiro
a falar de criptomoedas porque é uma forma de aparecerem. Sim, e a questão é defender ou seja, o concorrente das criptomoedas sem entender as criptomoedas. Sim, ou por exemplo, alocarmos, então quem é que vai regular isto? Vamos colocar aqui a concorrência a gerir isto. Faz pouco sentido. Não é? Enfim, isto são só alguns tópicos, mas que basicamente mostram uma atitude de considerar que transferências... repara, a pior de todas eu ainda não mencionei, e se calhar antes de dizer o que ia dizer, vou mencioná-la, que é também uma obrigatoriedade que não sei como é que vai ser implementada, porque não me parece possível, mas uma obrigatoriedade de fazer o mesmo com a regulamentação de wallets privadas. Como? Pois, não sei. Eu acho que quem escreveu isto também não sabe. Eventualmente, não sei onde é que isto vai parar. Mas quando tu dizes que tens que regular essas e identificar essas, quando tu sabes que isso não é identificável, à partida é suposto ser pseudónimo como é, e é uma segurança e é uma proteção para as pessoas, claro. Classificar isto, transferências de wallet privadas, como transferências de potencial alto risco. Isto é rir para não chorar. É muito claro no sentido de qual é a nossa atitude face a isto. E é uma atitude muito, muito, muito controladora e muito perigosa para a privacidade. Tem uma data de perigos que não estão previstos, porque só está contado um lado da história aqui. Não está contado o lado do perigo para a utilização das pessoas. E, portanto, nem está contado aqui o lado do direito à privacidade. Portanto, não percebo como é que se regula isto sem se mencionar a questão da privacidade, sem salvaguardar uma lei que é da Constituição dos países. Sim, mas não me parece que haja preocupação com a privacidade. Não há, e se não for reivindicada pelas pessoas, não vai haver. Portanto, as coisas só neste nível, alguém vai ter que vir a reivindicar aqui a Constituição e dizer que tem que haver aqui um direito à privacidade e que o dinheiro, se isto é dinheiro ou se isto é moeda, isto não pode ser controlado, nem pode ser exposto de forma pública. Enfim, aqui uma data de situações que são extremamente sensíveis e que, na verdade, já estão reguladas. Portanto, eu quero ver como é que se descalça esta bota. É muito... No entanto, deixa também um cenário muito obscuro relativamente às criptomoedas na Europa, porque parece-me que vai haver aqui uma dificuldade. Queria só passar aqui sobre um tema, porque eu acho que vai tudo passar por este tema. Nos Estados Unidos, conheces o conceito de lobby? Sim. Lobbying. É assim, aquilo que eu conheço de lobbying é influência. Acaba por ser uma influência, porque até há lobbyistas profissionais, pessoas que não fazem mais nada do que andar parece-me, a seduzir e a influenciar e a explicar os benefícios de determinada decisão. Ok, é exatamente isso. O lobbying vamos se calhar simplificar. Muita gente vai já fazer uma ponte com a corrupção, porque o lobby pressupõe de facto a contribuição com dinheiro. Os políticos recebem dinheiro dos lobbyistas para ouvi-los. Então onde é que está a linha entre uma coisa e outra? É que isto está previsto na Constituição americana, neste caso. Na Europa não será exatamente assim, mas nos Estados Unidos são muito claros. Tudo claros os valores? Sim, também. Eu percebi agora a ironia só numa segunda fase. Sim, ok, pode ser por aí. Mas também há uma questão de transparência. E por acaso aqui parece-me extremamente inteligente tu teres isto na Constituição. Repara, tu sabes... Quem é que recebeu o quê? Sim. E tu à partida sabes, quando certas pessoas têm muito poder de decisão sobre muita coisa, tu sabes que estas pessoas são tendencialmente corruptíveis. São apetecíveis pelos corruptores. Apetecíveis pelos corruptores, exatamente. São procuradas para corrupção. E provavelmente, em vez de fingir que isso não acontece, assumiste que é verdade, estas pessoas vão ser procuradas por pessoas com muito dinheiro para que estas pessoas que regulam sejam esclarecidas sobre qual é a visão que estas pessoas acham que elas devem ter sobre a interpretação do mundo, não é? E como é que deve ser regulado. E tu, ao expores isto, tu de alguma maneira suavizas a questão. Porquê? Porque é sabido que tu Rui, és responsável de uma pasta qualquer.
Tu recebes lobistas sobre isto e aquilo. Isso é transparente. Tu recebes contribuições. Isso é transparente. Contribuições para a tua agenda. Para aquilo que tu queres implementar. Tu queres criar empregos? Tu recebes dinheiro para criar empregos. Tu queres potenciar a indústria do calçado? Tu recebes dinheiro para potenciar a indústria do calçado. Mas vais ouvir o lobista sobre aquilo que é a proposta dele para uma determinada área. Eventualmente, a do calçado também. Imagina. Ou outra totalmente diferente. Mas, por exemplo, eu posso ter um lobista dentro do calçado que está mais virado para os sapatos de desporto e outro que está mais... Por exemplo, e ele pode querer falar sobre criptomoedas. Imagina. Um lobista pode-te dar dinheiro para uma coisa, para estimular um pacote qualquer que tu queiras implementar e que esteja a ser difícil para ti. Vai-te facilitar com dinheiro algo, ou vai-te proporcionar algo que pode não ser diretamente assim. Mas vais ter que ouvir, basicamente acaba o ter que ouvir, pois é assim, tu depois decides. Quem é que recebes, é isso? Não, tu depois decides sobre aquilo que ouviste. Mas o dinheiro já cá canta. O dinheiro já cá canta. O dinheiro já cá canta. A pessoa pagou para ver, não é? É um bocado o póquer. A pessoa investiu para que tu ouças sobre um assunto e fiques sensível àquele assunto. Obviamente o político depois, isto é tudo um jogo, não é? Um jogo no sentido em que a memória existe. Tu hoje recebeste para ouvir, amanhã não fizeste nada relativamente àquilo, se calhar amanhã não recebes para nada e quando queres implementar uma coisa não tens ajuda dos lobistas para te ajudarem a implementar nada. E isto depois é um jogo, neste aspecto, que é tu também precisas dos lobistas para realizar a tua agenda. Ok? Mas quando isto é explícito, quando isto é claro, eu acho que se torna mais transparente. Percebes? Porque, na verdade, tu és responsável por aquilo que recebeste e tu és responsável por aquilo que ouviste. E quando tu decides contra, tu foste transparente relativamente àquilo que ouviste. Tu não podes dizer que não sabes nada sobre aquele assunto. Tu não podes decidir contra e depois dizer que não sabes nada. Não, as pessoas sabem que te explicaram. As pessoas sabem que te ouviram sobre a opinião daquilo e que expuseram a opinião sobre aquilo. E que tu vais decidir informadamente sobre aquele assunto. Se decides contra, tomaste uma posição política. Estás a ver? E há história. E depois há a história. A memória não é curta. E eu acho isto engraçado. Nós começamos por olhar para o lobbying como corrupção. Podemos ter aqui uma oportunidade de olhar de outra maneira. Eu não quero... Mas a questão é, eu entendo que como modelo poderá ser isso tudo, mas na prática aquilo que eu também conheço da realidade americana não é assim tão transparente. Não é. Pronto. Não é, mas é um instrumento que existe na mesma e que eu acho que a intenção era boa. Permite algumas coisas. E eu estou a fazer a ponto daqui porquê? Porque já existe lobbying para criptomoedas. Ok? Repara, esta indústria, só para também já agora dar um enquadramento, isto é duro estas coisas e olharmos, mas é assim, nós estamos aqui também para compreender a sociedade, é ou não é? O Bitcoin Talks não é para explicar as coisas. A visão, depois cada um escolhe qual é a visão que quer ter sobre o lobbying. Mas a verdade é que ele existe e é assim. Isto é uma indústria de 4 mil milhões, portanto 4 bilhões de dólares nos Estados Unidos e envolve pouca gente considerando este valor. Em termos de mercado lobista, são 7 ou 8. São uns milhares, não sei dizer quantos, mas são tipo, uns milhares, dezenas de milhares, creio. Poucas dezenas. Ultrapassa a dezena, não será muito mais que isso. Portanto, são poucas pessoas a trabalhar neste mercado. E o valor é muito. Mas já começam a existir lobistas para criptomoedas. Isto também mostra outra coisa. Se andamos aqui naquela dúvida do criptomoedas é ou não uma indústria, é ou não um setor económico, parece-me que é. Não, mas já é. Parece-me que é. Não. A ideia de mais um setor económico. Sim, que tu já tens o venture capital tão balançado. Aliás, tens venture capital a fazer lobbying. Claro, tem por trás todo o interesse, não é? Porque estão a investir nos exchanges, na tecnologia. Porque depois há instituições mesmo de lobbying, ok? E elas são públicas. A Associação dos Lobistas. Exatamente, mas é que é mesmo. São associações, por exemplo, de blockchain. Sindicato, e fazem greve. Eu acho que uma delas chama-se mesmo Blockchain Association, ok? Posso estar aqui a incorrer em algum erro de detalhe, mas que me lembro, acho que era assim. E basicamente estão lá identificados quem são os venture capitals por trás disto. Isto mostra... Isto é giro num aspecto, porque mostra em que equipa é que estás a jogar. Tu tens o logotipo da tua empresa numa instituição que está a fazer lobbying para um assunto. E isto é ok. Aqui, eu diria que aqui as coisas fazem-se de uma maneira
muito menos interessante para as pessoas, porque depois tu nunca... Sim, há muita suspeita e pouca certeza. Há uma distância maior do Zé Povinho. E isto é mau. Distância é mau. Para mim é sempre mau. Eu não quero influenciar a opinião das pessoas sobre o lobbying, não quero dizer que eu concordo ou discordo com alguém que acha que lobbying é corrupção. Agora, eu só acho que é diferente e estou aqui com uma mente aberta no sentido de perceber qual é a oportunidade disto, onde é que pode ser melhor ou pior, porque lá está, o outro caso mostra-me mais distância. Nós não sabemos sequer quem é que falou está com a fazer quem? lobbying, mas claro que há lobbying na mesma, não é? Sim. Tu sabes que pessoas têm sabes influência. que há almoços Sim, claro, não é? e Os ofertas almoços. de caixas de peixe. Sim, onde as pessoas conhecem mais isto é nas áreas do futebol. Era isto que eu estava a pensar. Depois anda-se sempre à procura de, afinal, aquele membro do Conselho de Arbitragem é do Sport, que é do Benfica, é do Porto, é do Boa Vista, é de não sei o quê, não é? Pois. Anda sempre essa suspeita. E depois cria telenovelas. Sim. Porque tens que andar a descobrir. E aqui, se calhar, acabava-se mais com a telenovela. Era mais claro. Não tens que andar a escavar. Nem... Dizem que muita insinuação, e assim fica mais claro. Menos telenovela, mais pragmatismo. Mas não sei. Não quero minimamente achar que de repente temos que criar lobbying em Portugal. Pensem sobre isso. Pensem sobre isso, mas é só para sabermos que é diferente. O que é que acontece aqui? Existe já grande capital a apostar fortemente no lobbying relativamente a criptomoedas. E isto está a abrir a oportunidade para serem criadas um conjunto de propostas de lei e um conjunto de pessoas que obviamente estão no Senado e estão noutros lugares, nos Estados Unidos, portanto, a receber informação e a informarem-se e a poderem saber falar sobre criptomoedas. E aliás eu já falei aqui de que algumas pessoas, inclusivamente de governo e pessoas do Senado, etc., já foram falar em conferências de criptomoedas. Portanto, já não vão só ouvir, vão também falar. Daquilo que ouviram. Estão a fazer propostas de lei. Uhum. Isto vai levar a um lugar que é, as propostas de lei são submetidas. Se forem devidamente entendidas por toda a gente, esclarecidas, como parece-me estar aqui uma decisão inteligente sobre um criptoativo, são votadas nesse sentido. Claro. Agora, se ninguém conseguir fazer chegar propostas do lado de quem percebe verdadeiramente criptomoedas, do lado de quem tem exchanges, do lado de quem está todos os dias com os desafios deste novo mercado que vai existir, não há hipótese. Se ninguém estiver a apresentar as problemáticas de quem está profundamente dentro, como é que um político pode algum dia decidir alguma coisa bem sobre o assunto? Não pode. Não pode. Então, o que é que isto já gerou também? Existe um senhor que eu não conhecia... Mas também deve haver lobbying anti-criptomoedas. Sim, claro. Há, e já agora, dos bancos. Que vem mais do setor tradicional e seguramente com muito mais dinheiro para colocar aqui a carne no assador. Mas é agir porque eu até tinha aqui uma nota sobre isso, que é, de um lado, esse setor, eu estava aqui a fazer um racional, esse setor só tem mesmo o dinheiro para oferecer, parece-me. Já não tem ideias. Porque em termos tecnológicos não tem tecnologia, portanto é um setor que tende a viver em dificuldade com a atualização. Tu vês muita fintech a entrar no mercado, que na verdade não é a mesma coisa. Uma fintech pode se tornar um banco, mas a concorrência vem do outro lado, a proposta é outra. E os bancos têm dificuldade em concorrer com fintechs, e esse é um desafio atual. Agora vem este outro desafio do outro lado, que são as criptomoedas, os criptoativos, que concorrem com muitas outras coisas. Mas os bancos, se fossem inteligentes, estavam a abraçar o fintech e as criptomoedas. A questão é que valor é que consegues adicionar. Tu podes abraçar o quê, de facto? Trazê-los para o ecossistema deles e entendê-los. Quando muito comprá-los, não é? Mas o que podes propor em termos políticos, eu queria só fazer este contraste, o que podes propor em termos políticos é dinheiro. Do lado das criptomoedas, há uma coisa fundamental que eu já falei aqui, que é a quantidade de empregos a serem criados na área das criptomoedas. Então, o que é que tu propões? Inovação, disrupção, emprego tecnológico, emprego qualificado. E isto é altamente apelativo para Estados que, por exemplo, queiram atrair pessoas e queiram aumentar o seu balanço, atualizar, dar uma volta na sua tradição de negócio, Estados, países, aqui pode ser países, e criar um ecossistema novo, disruptivo, moderno, que possa ser altamente atrativo. Mas agora estava a ouvir, quando tu disseste aí a palavra
coisas menos tradicionais ou qualquer coisa assim. Eu pensei logo, a legislação que foi aprovada relativamente, por exemplo, à questão do aborto nos Estados Unidos mostra precisamente um movimento no sentido contrário. Ou seja, aquilo que, por um lado, os Estados Unidos querem ser essa força de inovação e não sei o quê, por outro lado, há um conjunto de indicadores quase que de uma pedra que puxa para um lado de não, vamos manter o status quo e tudo como sempre foi ou até andar para trás, não é? Pois, há coisas que eu vejo com alguma dificuldade porque talvez não consiga identificar exatamente de onde é que elas vêm. E o de onde é que elas vêm significa qual é a agenda por trás. Qual é a agenda disto? Porquê isto? Eventualmente isso vem de um lado totalmente diferente. Mas repara que isso é uma decisão que a nível estadual, por exemplo, nos Estados Unidos, ela difere. E agora vem uma coisa de cima. Portanto, vem de uma centralização. Vem de um lugar qualquer centralizado. Não sei até que ponto e com que velocidade estas coisas são implementadas e revogadas a seguir por outros políticos, não é? Num mandato seguinte qualquer. Não sei de onde é que vem exatamente. Não, confesso que não fiz um estudo aprofundado porque parece-me barulho também. Isto soa-me a ruído. Para distrair das inflações da vida e... Pô, não sei, soa-me a ruído, sabes? É uma coisa que parece que não vem de lado nenhum. Soa-me a ruído, tal como esta conversa muito forte nos Estados Unidos, que aqui felizmente não só vem com ecos, que é a questão do woke e todas estas conversas, que me parece também ruído. Parece-me ruído. Muito mais marketing do que propriamente ação. E portanto são coisas isoladas que eu talvez não consiga montar ainda a agenda do porquê e de onde é que vêm e qual é a continuidade disto. E portanto não sei se há relação entre uma coisa e outra. Mas no lado económico, que é aquele que analisamos, isto parece-me muito claro. A regulamentação financeira, tu quando crias liberdade, isto historicamente é visto. Sempre que tu crias inovação, a regulamentação é uma pedra no sapato da inovação. Sim. Sempre que tu castras demasiado, com demasiada regulamentação, uma coisa inovadora, tu impedes, tu não consegues ser inovador. Porque a tua regulação, isto filosoficamente é fácil de perceber. A regulação é feita com base no passado, no que tu já compreendes. E tu estás a regulamentar coisas face ao que tu compreendes. E tu estás a criar um molde onde tu tens que encaixar. A partir do momento em que estás a criar um molde em que tens que encaixar, a inovação foi de vela. O que tu estás a dizer é que tudo tem que continuar como está quando estás a regular. E não abres a porta a que as coisas possam ser diferentes, a que as pessoas funcionem com elas de formas diferentes e as pessoas próprias sejam diferentes. As pessoas inovem na sua vida e na forma de lidar com coisas. E quando se fecha a inovação, o que se faz é andar para trás, é colocar rodas de carroça num automóvel. E, portanto, aquilo que me parece que deve ser feito na inovação financeira é permitir a inovação. Tudo bem regulamentar, tudo bem principalmente conseguir identificar e aprender com os casos e começar a tentar levar as coisas a bom porto, no sentido de quem fez ações claramente erradas ou quem fez esquemas seja de facto punido, mas isto depois tem que ser transversal, não é? Nós vimos o que é que aconteceu em 2008 e quem é que foi de facto punido pelas coisas que fez. E isto não há aqui um passado muito interessante em relação à parte financeira e podíamos construir esta ideia, não é? Ir agora regulamentar criptomoedas para não acontecer uma crise como aconteceu com outro setor. Sim, que não foi regulamentado. Mas que já era regulamentado. Sim. Então onde é que falhou? Não é? É preciso este esclarecimento. Vamos passar aqui a este senhor Andrew Yang, rapidamente, só para dizer que isto pode ser engraçado. Este senhor foi candidato político à presidência. Eu não tomo muita atenção a esta parte, mas ele foi um candidato político democrata, salvo erro, e ele é defensor do UBI. O UBI é Universal Basic Income. Okay. Em português é o rendimento básico universal. Esta é uma ideia que é interessante, que ele defende da mesma maneira que eu acho que toda a gente precisa de defender. Caso concorde com o termo ou não. Eu não vou dizer se concorda ou não, é irrelevante. A questão, o Universal Basic Income serve, a ideia base é, uma data de empregos vão ser extintos porque passam a ser automatizados e passam a ser feitos de forma automática, vão deixar de existir empregos mais simplificados.
Isto acontece a todos os níveis, desde a parte das fábricas até à parte da burocracia e documentação, não é? Em várias ondas. Aliás, já agora, quem tirar o curso de criptomoedas que eu proponho, tem também um documento de cerca de 50 páginas onde tem as áreas de disrupção, onde a própria blockchain, e aqui não há... não vale a pena acharmos que isto tem a ver com criptomoedas e que se regularmos as criptomoedas não vai acontecer. Isto é mesmo tecnologia aplicada à resolução de problemas na sociedade. E estas áreas, que são cerca de 50 áreas descritas, vão mudar profundamente. E tudo isto implica a extinção de postos de trabalho. Passar a ser feito de forma automática em vez de ser feito por humanos. E isto vai extinguir uma enorme quantidade e não vai haver emprego para toda a gente. Isto é uma preocupação. O Universal Basic Income é uma proposta onde as pessoas não têm propriamente um salário anexado a um emprego, mas sim um salário anexado à sua cidadania, uma forma e por existirem. E portanto são consumidores e etc. Há aqui uma data de problemáticas à volta disto que pode valer um episódio, não vamos desmontar, vamos só dizer que ele é defensor desta ideia na sua preocupação relativamente aos empregos, porque acha que as pessoas não vão conseguir empregos e é preciso distribuir a riqueza, é esta a visão. E faz sentido. Okay. Não se considera nem esquerda nem direita, o partido chama-se Forward, o partido que ele criou agora. Desculpa, saltei um passo. É isso que eu estava a tentar perceber de onde é que ele tornou-se independente agora, e formou um partido que se chama Forward. E a ideia é que não quer ser de esquerda nem quer ser de direita, quer ser para a frente, portanto quer inovar, quer abraçar estas ideias inovadoras. Claro que incluído nisto está a ideia de ser pró-cripto. Portanto, é um partido que claramente é pró-criptomoedas. Pró-tecnologia, pró-inovação. Pronto. Pró-inovação, pró-tecnologia, pró-compreensão, obviamente pró-regulação desta área, mas pró-cripto, e que temos que dar velocidade a isto em vez de estar a querer castrar isto. Uma coisa engraçada também é que ele quer fazer o lobbying, como é óbvio, não é? E já faz parte deste meandro do lobbying, e ele quer fazê-lo e tornar o lobbying quase um crowdfunding. O que é engraçado, porque tu podes contribuir para isto ao nível e isso faz todo o sentido, né? Ou seja, tu estás a trazer a voz das pessoas relativamente, se eu acho que esta causa justifica eu pôr lá os meus euros, e eu tenho alguém, e eu estou a pagar a alguém no fundo para exercer influência sobre as pessoas que vão decidir, não é? Sim, eu não tinha nenhuma agenda em relação a isto que vou dizer, mas cola muito bem com aquela ideia do como é que vamos conseguir ter voz relativamente a assuntos destes, que não conseguimos hoje ter voz. Que tal aqui um crowdfunding para... Bom, eu já estou aqui a divergir. Mas é verdade, porque se tu começares a vir até vai informar toda a gente. Imagina que há uma pessoa que diz, eu quero ser defensor das criptomoedas em Portugal. De repente tu vês num sítio público que ele já tem 1 milhão ou 2 milhões de pessoas a contribuir para a causa dele. Espera aí, as pessoas querem isto, não é? Não, e depois o capital também, não é? Porque apesar de tudo o lobbying faz-se lá com este dinheiro. Capital. Então pode ser interessante ver a evolução deste senhor e da sua proposta. Eu acho que é muito interessante ver isto e ver que é uma pessoa que, enfim, já era um candidato presidencial, podia não ser do maior espectro do mundo, mas é uma pessoa com uma atitude muito clara e eu acho que esta clareza traz aqui uma oportunidade para que se calhar todas as pessoas ligadas à área das criptomoedas pensem, ok, deixa-me olhar para isto, porque eventualmente pode ser uma proposta válida e parte já com isto muito esclarecido, não é? Parte já com esta parte muito, muito esclarecida. E basicamente era isto que eu queria falar, a nível político, a nível de regulamentação, a nível do que é que está a acontecer no mercado e no mundo, ao nível do lobbying e da importância do lobbying nas criptomoedas. E tinha reservado só aqui um momento final para tocar de leve o Cardano, que eu mencionei no início e não quero deixar escapar para o próximo episódio. Cardano está a implementar agora provavelmente uma das maiores implementações de Cardano de sempre, que é o Vasil, que basicamente permite escalar as transações e portanto vai ter um impacto brutal ao nível dos smart contracts em Cardano. Faz tremer o Ethereum ou não? Isto contribui para que a Ethereum trema, não é? E obviamente a proposta aqui é de ultrapassar profundamente o Ethereum e dar o passo que a Ethereum não está a dar. Mas lá está, aquele triângulo que é que tu costumas falar da velocidade e não sei o quê, da segurança. Pois,
estamos aqui a aumentar a velocidade, é só a velocidade? E nós depois vamos falar mais detalhadamente sobre a proposta do Vasily, o que é que ele pode impactar com descentralização ou não, mas aquilo que eu queria deixar aqui era isto como uma ponte para a segunda coisa, que é, para já isto depois vai permitir uma das coisas mais importantes para a velocidade e escalar redes é a interoperabilidade entre redes. Aqui na ressaca da ideia de que Cardano está a implementar já na testnet e vai passar a mainnet até ao final de julho esta implementação, portanto vai passar a fazer parte da rede principal de Cardano, vai integrar. Há aqui um dado engraçado que eu me cruzei na altura em que estava a ler sobre isto, que é sobre a rede Cosmos e sobre a interoperabilidade entre redes, que um dos maiores exchanges descentralizados vai sair de Ethereum para integrar a rede Cosmos. Aqui já é um passo claro a dizer aquilo que nós suspeitávamos que pode acontecer relativamente ao Ethereum não dar o passo, poderem os outros dar o passo e isso começar a ter consequências... E ser mais sedutor para quem quer essa velocidade e precisa dessa velocidade. Sim. Então... é só um sinal, eu acho que é só um acompanhamento da história que temos vindo a fazer, as nossas preocupações, o que é que a Ethereum está a fazer, quando é que isso se materializa ou não, mas também o que é que isso não se materializar começa a ter consequências no mercado e o que é que pode acontecer no médio e longo prazo. É quase do género, vocês não se despacham, têm que ir para a concorrência. Nós não sabemos, não é? Como é que... quem é o vencedor? Nós não sabemos, nós hoje olhamos para o mercado, não é? Já falámos disto sobre o boom 2000 da internet e os vencedores na altura, os teóricos vencedores na altura não são os vencedores que nós constatámos hoje. Vamos ver como é que isto evolui. Cenas dos próximos capítulos. Despeço-me assim até para a semana, antes relembrar-me de uma coisa. O quê? Então, palestra webinar dia no dia 19 de julho. julho. Com o Rui Queiroz do nosso Discord. Vamos falar sobre a descentralização. Já tem hora, não tem? Às 9 da noite, dia 21 às 9 da noite. Dia 19 às 21, não é dia 21. Desculpa, isto depois causa confusão nas pessoas. Dia 19 de julho. 19 de julho às 21 horas. Palestra sobre uma conversa sobre, não vamos chamar palestra, uma conversa sobre descentralização da internet, grandes players da internet, o que é que pode acontecer na internet, qual é a proposta descentralizada e porque é que é importante. Coisas como Web3, é isso? Coisas como Web3, coisas como domínios unstoppable, domínios que não podem ser bloqueados, que são preocupações que nós vamos viver nos próximos anos. A nossa privacidade e o nosso acesso à internet está em causa, ok? É importante perceber porquê e é importante perceber que existe uma proposta. Eventualmente, há uma oportunidade para nós, de alguma maneira, encontrarmos uma forma de sobreviver quando a internet possa estar em causa. E repara, eu acho que isto também é muito mais relevante e cada vez mais relevante conforme as nossas profissões ou aquilo que nós fazemos impacta com a internet. Se a internet impacta na nossa profissão, é fundamental percebermos que alterações na forma de funcionar da internet vão castrar profundamente a nossa profissão e o nosso income e a nossa saúde financeira e toda a nossa vida. Sim. Portanto, hoje alterações na internet são alterações ao estilo de vida e vocês podem achar à partida que isto é um bocado far-fetched, que isto está um bocado longe de acontecer. Vamos partilhar alguns exemplos e alguns perigos que mostram que isto está mesmo à porta de acontecer. Ok? Então, palestra, também já agora dizer... Sim, mas já agora o acesso, como é que as pessoas se inscrevem? Exatamente, nós vamos partilhar o link de acesso para a inscrição no descritivo deste podcast, portanto é clicar no link, isto vai estar no YouTube, nos links do YouTube, no podcast, na descrição do podcast, clicar aí, fazer a inscrição nessa landing page, fazer o pagamento. Também dizer uma coisa, quem se inscrever e não possa estar presente em direto, vai ter acesso automático a isto em pós, à gravação. Portanto, se por acaso no dia 19 de julho não estão e estão em algum jantar de verão com os vossos amigos ou estão na praia, tudo bem com isso, podem na mesma inscrever-se e assim que esteja feita a palestra, ela fica disponível em pós como gravação. Ok? Quem aparecer na palestra, obviamente, também pode colocar perguntas e conversar sobre o tema, porque vai ser aberto. Esta palestra é gratuita para o pessoal do Discord.
E aqui é uma vantagem para quem aderiu à comunidade Discord, que são os nossos VIPs, já dissemos isto várias vezes, e que vão ter acesso às coisas que vamos fazendo, acesso privilegiado ao que vamos fazendo. Se alguém achar que quer se inscrever primeiro no Discord, porque já agora tem acesso gratuito à palestra, que o faça antecipadamente para garantir que no dia 19, quando entrar para a palestra, já faz parte do Discord e, portanto, já é uma pessoa que tem acesso gratuito à nossa palestra. Pronto. Informações todas no descritivo. Até para a semana. E qualquer dúvida também tem o e-mail, não é? Qualquer dúvida é o nosso e-mail. Até através do teu Instagram. Sim, podem contactar 2 e-mails, bitcointalks@editoraself.pt, ou se quiserem entrar em contacto relativamente à comunidade Discord ou relativamente a esta forma de compra, tiverem algum problema, também podem enviar e-mail para geral@theschoolofself.pt. Ok? Também, já agora inaugurar que temos novas formas de pagamento, já não é só transferências e PayPal, já temos uma data de formas de pagamento diferentes que facilita a vida às pessoas, desde MBWay até referências multibanco. Portanto, agora abrimos aqui o espectro de pagamentos e vamos continuar a abrir o espectro. Eu sei que vocês querem pagamentos em criptomoedas, vamos fazer isso, mas para já há um lobby dentro da já há um lobby feito pelos ouvintes do Discord e dos nossos ouvintes de YouTube e do Bitcoin Talks. Nós vamos fazer isso. É só um bocadinho de paciência. De resto, sigam-nos no YouTube também. Nós queremos dar ali força ao canal de YouTube. Queremos que nos sigam também nesse Mas já meio. passou os 1000 subscritores. Já passou. Mas é um número pequeno para o grande que nós somos. É um número ainda pequeno. Sigam-nos lá também, porque eventualmente vão surgir conteúdos que podem surgir só no YouTube e, portanto, não é mau ter ali a vossa subscrição e o vosso fixe, porque só nos dá mais ânimo para estarmos aqui semana a semana. E já falei demais, Rui. Falei demais. Até para a semana. Então, até para a semana. Adeus.